De um lado nós temos ela, Maki Zenin, aquela que destruiu sozinha todo o clã Zenin sem muitas dificuldades. A última herdeira da restrição celestial, com super força, super velocidade, super resistência e com seus 5 sentidos aprimorados e refinadíssimos ao seu limite. E do outro lado nós temos essa loiraça, Yuki Tsukumo, uma das pouquíssimas feiticeiras de nível especial que poderiam enfrentar maldições de alto nível. Aquela que enfrentou Kenjaku de frente. Com a sua técnica amaldiçoada de massa imaginária, ela aprimora os seus golpes físicos a um nível praticamente infinito. E no seu grau mais máximo, ela é capaz de fazer uma concentração de massa a um nível tão grande que ela pode até causar um buraco negro na Terra. Olha o poder dessa mulher, meu amigo. Entre essas duas entre essas duas feiticeiras, quem sairia como vitoriosa desse combate? Maki Zenin ou Yuki Tsukumo? Nós vamos dividir esse duelo em 3 partes diferentes. Cada uma dessas partes eu vou ilustrar um cenário completamente diferente. E depois de tudo, no final do vídeo a gente vê qual desses cenários tem mais chance de acontecer e assim a gente vai declarar a possível vencedora da luta. Fechou? Então bora lá. Cenário número 1. A Yuki derrotando a Maki. Antes de eu explicar como esse cenário aconteceria, eu acho importante uma breve explicaçãozinha sobre como funciona a técnica da Yuki. Eu acho que a compreensão vai ficar melhor assim. A técnica da Yuki se chama massa imaginária. Ela pode controlar a massa do próprio corpo à vontade. Ela pode aumentar ou diminuir essa massa o quanto ela quiser. Porém com os benefícios de não ter alteração no seu peso, o que faz com que ela consiga manter a super velocidade de uma feiticeira normal, mesmo aumentando a sua massa e a densidade dos seus golpes. Pelo fato dela poder aumentar a massa dela infinitamente, ela pode deixar os golpes físicos dela muito mais densos, muito mais potentes. Imagina 2 lutadores de boxe, um de 70 quilos e outro de 100 quilos. Se você levasse um soco dos dois, mesmo que ambos tenham a mesma experiência e a mesma técnica, claramente o cara de 100 quilos vai dar um soco muito mais forte em você do que um cara de 70 quilos. Como ele tem muito mais massa que um cara de 70 quilos, a densidade dos golpes dele e a força de impacto claramente vão aumentar com isso. Querendo ou não, é uma realidade. E o que a Yuki faz é aumentar a própria massa, fazendo com que a densidade dos seus golpes fique infinitamente mais potente. E esse aumento de massa é completamente infinito. Ela pode aumentar a massa dela a 100 quilos ou a 5 toneladas se ela quiser. Aí você só vai imaginando como deve ser levar uma boa porrada de uma pessoa com 5 toneladas, né? Vai pensando aí. Ela só pode usar essa técnica no corpo dela mesma, ou seja, ela não pode afetar outros objetos, somente ela mesma, com exceção do Shikigami pessoal dela, que é a Garuda, que também pode ser influenciada pela massa imaginária. Acho que por essa explicação sobre a técnica dela, já deu pra vocês terem uma vaga noção do porquê ela poderia vencer a Maki, né? Por mais que a Maki tenha o corpo dela extremamente reforçado por causa da restrição celestial, isso não significa que a força e a resistência dela são ilimitados. A Maki, ela tem um limite, só que o limite dela é muito grande, a resistência dela é muito grande, mas não é infinita. Se a Yuki conseguisse acertar um golpe na Maki com a quantidade de massa imaginária correta, ela teria chance sim de levar a Maki de arrasta pra cima ou então deixar ela extremamente machucada. Ela deu um soco tão forte no Kenjaku que quebrou os braços dele. E olha que o Kenjaku é um feiticeiro que tem um corpo reforçado com energia amaldiçoada. Olha pra você ver como nada tem limite para a massa imaginária da Yuki. Se a gente imaginar que a Yuki tivesse capacidade de calcular a resistência da Maki, ela poderia sim calcular certinho e poder machucar muito a Maki. O que significa que existe uma possibilidade da Yuki vencer a Maki. Agora vamos ao próximo cenário. A Maki derrotando a Yuki. Como usuária de restrição celestial, ela tem um corpo todo turbinado. Todos os aspectos físicos, sem exceção da Maki, são acima da média. Força, velocidade, resistência, os seus 5 sentidos, visão, audição, tudo da Maki é reforçado e aprimorado. Porém, um aspecto físico acima da média por si só não é uma grande ameaça em si. O que realmente vai tornar a Maki tão devastadora nesse duelo é a combinação desse aspecto físico incrível com a katana devoradora de almas que ela possui. A katana devoradora de almas, ela não só desfere cortes físicos, mas ela também faz cortes na alma do oponente. Ela atinge a alma do oponente. E isso no mundo de Jujutsu
é extremamente perigoso, e eu vou explicar o porquê. Quando um feiticeiro recebe um golpe físico normal, ele pode se curar facilmente usando a reversão de feitiço, a energia positiva. Só que quando um corte, um golpe, ele acontece na sua alma, você não pode regenerar ele com reversão de feitiço comum. A única forma de se regenerar um golpe na alma é quando o feiticeiro tem total conhecimento do formato da sua própria alma, que eu nem preciso dizer o quão raro isso é no mundo de Jujutsu. E pelo menos ao que foi mostrado na história, a Yuki não tem a capacidade de regenerar ataques na própria alma. Ela não foi dita como capaz disso. Então você já entendeu o que vai acontecer agora, né? Somando essa katana perigosíssima que a Yuki não pode se defender em aspecto algum, com alguém com a restrição celestial, com a velocidade aprimoradíssima, você sabe o quanto a coisa ficou feia pro lado da Yuki agora, né? É claro que a Yuki não é uma personagem lenta, mas se for comparar com a velocidade da Maki, cara, não tem como. É simplesmente um absurdo. A Maki, na luta dela contra o Naoya, quando ele virou uma maldição, ela tava simplesmente desviando de golpes praticamente na velocidade do som, cara. Combina alguém que tem capacidade de enxergar e de se esquivar de golpes assim, misturando essa velocidade com alguém com a katana perigosa que nem essa. Mas vamos ao veredito. Entre as chances da Maki Zenin e as chances da Yuki, a vencedora seria a Maki. É meio óbvio que mesmo que a Yuki tenha sim uma possibilidade, uma chance de conseguir derrotar a Maki, é claríssimo para todo mundo, a Maki tem muito mais possibilidades para poder machucar a Yuki do que o contrário. A Yuki tem muito mais potencial destrutivo do que a Maki. Isso é um fato inegável. Mas sinceramente, vocês acham mesmo que a Yuki teria chance de acertar um golpe direto em uma pessoa que consegue atingir a velocidade do som? A Maki não só tem muitas e muitas chances de se esquivar, mas também tem chances de contra-atacar. E com a katana devoradora de almas então, que a Yuki não pode nem se defender e muito menos se curar de algo desse patamar, é sem chances, cara. É inegável que as chances de vitória da Maki são muito altas. Então eu apostaria que sim, a Maki seria a nossa grande vitoriosa desse combate. É claro que também existe o terceiro cenário, que seria um cenário de empate entre as duas. No caso, esse cenário seria aquele que a Yuki usou contra o Kenjaku, de aumentar tanto o nível da sua massa imaginária a ponto de causar um buraco negro na Terra. E é claro que algo desse nível de potência poderia sim acabar com a vida da Maki. Pelo que deu a entender, esse golpe, essa técnica máxima, né, parece ser algo destrutivo tanto para o oponente quanto para ela mesma. Esse ataque foi dito pelo próprio Kenjaku como talvez capaz de destruir o mundo inteiro. Então, tipo assim, não seria bem uma vitória, seria mais um empate, né? Uma derrota das duas. Na trocação franca de técnicas, eu poderia dizer sim que a Maki levaria essa. Também existe a possibilidade da expansão de domínio da Yuki, que a gente não sabe o que ela faz porque não foi mostrado na obra. Dependendo da expansão de domínio que a Yuki tivesse, talvez as coisas seriam diferentes, mas como a gente não tem essa informação, não tem como incluir ela aqui. Mas enfim, clã, vocês concordam com o resultado da batalha? Vocês acham que a Yuki teria mais chance? Enfim, mas o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado, não se esquece de deixar o like, se inscrever aí embaixo, é isso. Um abraço e tchau!